Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão prontos? Vamos começar mais uma aula? Hoje nós vamos estudar os conceitos de tradução, uma proposta pelo linguista Roman Jacobson. O sinal dele é esse. Então, Jacobson, ele identificou três tipos de tradução: a tradução intralinguística, a tradução interlinguística e a tradução intersemiótica. Então, esses conceitos são muito importantes para compreendermos como ocorre o processo de tradução e interpretação, envolvendo a Libras e também a língua portuguesa. Eu vou começar explicando sobre a tradução intralinguística. O que isso significa? A tradução intralinguística acontece quando interpretamos ou reformulamos uma mensagem dentro da mesma língua. Em outras palavras, vai traduzir um texto ou uma fala utilizando palavras diferentes, mas sem mudar de idioma. Por exemplo, imagine a seguinte frase, olha só, em português. O estudante obteve êxito na avaliação. A gente pode escrever de outras formas, reformular. Por exemplo, o aluno foi bem na prova. Então, percebemos que são frases diferentes, usando a mesma língua, mas adaptamos a linguagem para facilitar a compreensão. Na Libras também podemos encontrar situações intralinguísticas. Tudo pode reformular uma explicação, para explicar um sinal que outro surdo não conhece, usando a própria língua. Então, ele vai explicar usando sinônimos, explicar novamente significado, conceitos que o outro ainda não conhece, então ele vai adaptando, reformulando. Até o outro surdo compreender melhor o que foi dito. Nesse caso, então, a mensagem intralinguística, por exemplo, em Libras, é para usando a mesma língua, mas mudando a forma de falar. Então, a tradução interlinguística, ela continua na Libras e acontece quando mudamos a forma de explicar algo. O segundo conceito é tradução interlinguística. O que é? É aquela que normalmente pensamos quando ouvimos falar em tradução. Ela ocorre em duas línguas diferentes, por exemplo, do português para Libras. Por exemplo, em português, em inglês. Então, são traduções de uma língua para outra. Por exemplo, bom dia em Libras é assim, em ASL, bom dia é assim. Então, são línguas diferentes, houve uma mudança na língua. É uma tradução de uma língua para outra. Por exemplo, no contexto da Libras, esses processos mais são comuns ser utilizados pelo tradutor e intérprete. Por exemplo, quando o professor fala em português e o intérprete transmite a mensagem em Libras para o estudante surdo, né? Então, é uma tradução, uma interpretação interlinguística. Outro exemplo, o professor está numa aula e escreve essa frase aqui. A aula começará às 8 horas. Em Libras fica, a aula começar às 8 da manhã. Então, a mensagem ela é expressa por meio de sinais correspondente da estrutura gramatical própria da Libras. Mas a informação ela foi transmitida de uma língua oral auditiva para uma língua visual espacial. A tradução intersemiótica. A tradução intersemiótica acontece quando a mensagem é transferida de um sistema de signos para o outro. Por exemplo, transformar um texto escrito em uma imagem. Por exemplo, quando o professor conta uma história e pede para os alunos
as crianças, né, fazerem um desenho, o que eles entenderam da história. Ou, por exemplo, tem um livro famoso e aí passa esse livro para filme, foi uma adaptação. Então, de texto de um livro em português foi feito um filme. Converte informações em gráfico, desenhos ou símbolos. Por exemplo, proibido estacionar um carro. Ela pode ser transformada em uma placa, um símbolo visual indicando a proibição de proibido estacionar. Então, o significado continua o mesmo, mas o sistema de representação que mudou. Então, na Libras, encontramos muitos exemplos de tradução intersemiótica. Por exemplo, uma história escrita que já foi transformada em uma narrativa sinalizada em vídeo. Além dos sinais, o narrador utiliza expressões faciais, movimentos corporais, recursos visuais para construir o significado. Um outro exemplo é com os conteúdos que são complexos, por apresentar por meio de imagem, esquema, mapas conceituais. Então, para apresentar e facilitar a compreensão dos alunos surdos. Então, eu expliquei agora esses três conceitos e vou falar a relação desses três conceitos com a Libras. Que a Libras permite observar claramente esses três tipos de tradução descrito por Jacobson. A intralinguística, que é a reformulação de uma mensagem dentro da própria Libras ou dentro da língua portuguesa. Por exemplo, estou sinalizando, o outro não entendeu. Eu vou explicar em Libras, mudando estratégia e o jeito de sinalizar e explicar, usando a mesma língua, a Libras no caso. Então, isso é intralinguística. Interlinguística é a passagem de uma informação entre línguas diferentes, por exemplo, do português para Libras, da SL para Libras. A intersemiótica, que é a transformação de mensagem em diferentes sistemas de representação, por textos, imagens, vídeos, gestos e sinais. Por isso que o profissional tradutor em teste de Libras, ele precisa dominar não apenas duas línguas, mas também precisa compreender diferentes formas de construção de significado e saber de estratégias e significados para poder sinalizar. Os estudos de Jacobson, ele mostra que traduzir não significa apenas trocar palavras por sinais. Não é isso. Lembra que eu já expliquei, né, na nossa primeira aula que traduzir e interpretar os sentidos e reconstruí-los de maneira adequada para diferentes línguas, culturas e formas de comunicação. No campo da Libras, essa compreensão é fundamental para garantir a acessibilidade, inclusão e a comunicação eficaz entre pessoas surdas e ouvintes. Então, lembra que anteriormente eu falei que ia acrescentar mais um conceito? Então, esse tema que eu achei interessante acrescentar é a tradução intermodal. Então, já expliquei os três conceitos já do outro autor, e agora eu vou explicar essa outra área relacionada a Libras, que é muito importante, a tradução intermodal. Ela ocorre como? Por exemplo, é a transferência entre línguas que pertencem a modalidades diferentes. A língua, por exemplo, a língua portuguesa é uma língua de modalidade oral auditiva e escrita alfabética, enquanto a Libras é uma língua de modalidade visual espacial. Portanto, quando a gente traduz de uma língua para outra, são modalidades diferentes. Por exemplo, português para Libras ou da Libras para o português, estamos realizando a tradução intermodal. Essa modalidade de tradução exige do profissional muito mais do que simples substituição de palavras. É preciso conhecer as estruturas gramaticais, recursos, a organização do discurso e do espaço, para que
haja compreensão da mensagem que foi dita. Entre alguns autores que estudam a tradução intermodal, nós temos Ronice Quadros, Mariane Stanfey, Carlos Henrique. No Brasil, Carlos Henrique e Ronice Quadros, e tem vários outros também, mas eles sempre estão citando e pesquisando, discutindo a tradução e interpretação entre as línguas de modalidades diferentes. Por exemplo, um professor em sala de aula vai falar, explicar sobre a Revolução Industrial que transformou os meios de produção. Então, o intérprete ele recebe a informação pela modalidade oral auditiva e produz em libras, utilizando sinais, expressões faciais e a organização espacial. Então, temos aqui uma tradução intermodal, porque a mensagem passou de uma língua oral para uma língua visual. Outro exemplo, uma pessoa surda está, por exemplo, gravando um vídeo explicando um conteúdo, sinalizando, fazendo um vídeo, mas acrescenta uma legenda em português. Então, nesse caso, a informação saiu da língua visual para uma língua escrita portuguesa. Isso é caracterizado também como uma tradução intermodal. Outro exemplo, por exemplo, quando vai ao médico, olha, você precisa tomar remédio 2 vezes ao dia, e está lá um intérprete traduzindo essa informação para Libras, adaptando a estrutura linguística e utilizando marcadores temporais adequados e a gramática adequada. Então, mais uma vez, é a passagem da modalidade linguísticas diferentes. E isso é tradução intermodal também. Agora pensa, por que a tradução intermodal ela é complexa? Porque a Libras são 2 línguas diferentes. A língua portuguesa ela é oral, auditiva, tem a sua gramática própria, enquanto a Libras ela é visual espacial. A língua portuguesa ela utiliza sons e a escrita alfabética. A Libras utiliza sinais, expressões faciais e o espaço, o movimento. A língua portuguesa possui estruturas diferentes. A língua de sinais também tem a sua escrita. A língua portuguesa tem uma estrutura linear, por exemplo, são palavras que vão ser ditas uma após a outra, então é uma estrutura linear. Enquanto na Libras, ela é uma estrutura espacial simultânea, onde eu posso, no mesmo sinal, reproduzir 2 sinais ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu vou falar que 2 pessoas estão brigando e um deu um murro no outro, quando eu faço esse movimento, eu sou uma pessoa e esse meu braço é outra pessoa. Então, ao mesmo tempo, eu consigo fazer essa ação simultânea, esse movimento, certo? Então, a língua portuguesa, ela tem uma entonação vocal. Na Libras, ela tem as expressões não manuais, que são, né, a expressão facial e corporal. Por isso, muitas vezes, o tradutor não consegue fazer uma tradução palavra por palavra. Ele precisa construir o sentido da mensagem, respeitando as características e as gramáticas da língua. Então, por exemplo, uma frase em português. Olha aqui, na tradução para Libras, além dos sinais correspondentes, o intérprete pode utilizar as expressões faciais para indicar pressa, movimento acelerado dos sinais. Então, por exemplo, marcar o lugar do espaço percorrido, recursos visuais para representar a ação. Então, perceba como que seria sinalizado. O menino correu rapidamente para a escola porque estava atrasado. Então, perceba que a informação não é apenas traduzida, mas ela é reorganizada de acordo com os recursos próprios da modalidade visual, beleza? Então, a tradução intermodal
ela ocorre quando a mensagem é transferida entre línguas de modalidades diferentes, português e Libras. E esse processo exige do tradutor e intérprete conhecimento linguístico, cultural, das características específicas de cada modalidade para garantir o significado e preservar o compreendimento do aluno surdo. Beleza? Então, por hoje é só. Um abraço, tchau!